quem se propõe a responder essa pergunta crucial para o presente momento da história da nossa democracia é alguém que só nos últimos 2 anos e meio fez 3 viagens ao sertão. Eu percorri mais de 4.000 quilômetros de estrada, de 5 ou 6 estados. Visitei número incontável de cidades e povoados, entrevistei muita gente. E a que conclusão cheguei? Que você pode dividir a história do sertão entre antes do presidente Lula e depois do ex-presidente Lula. Só para você ter uma ideia do que houve naquela região. Eu estava na Serra do Inácio, sertão do Piauí, quando conheci um pastor pentecostal que para aquela região se dirigiu no início desse século, por volta de 2000, 2001, para evangelizar. E a fim de me ajudar a entender as mudanças que houve no sertão, ele me contou a seguinte história: olha, quando eu aqui cheguei, a fome era tamanha que uma vez eu estava andando por uma estrada aqui na Serra do Inácio e vi uma criança, sabe, mas chorar muito, um choro diferente. Quando eu pude avistá-la no colo da mãe, eu perguntei para a mãe: mas por que essa criança chora tanto? E nisso sai, de dentro ali da caatinga, a avó da criança dizendo: é a fome, é a fome, é a fome que matou o irmão dele e vai matar ele também. Aquela mãe havia acabado de enterrar o filho e não tinha como alimentar aquela criança que gritava de fome. O que mudou no sertão do Nordeste de lá para cá? Em primeiro lugar, a implementação das políticas públicas de seguridade social, em especial o Bolsa Família. Bolsa Família foi uma revolução. Foi pouco, mas o Partido dos Trabalhadores fez por aquela gente o que até então nenhum governo havia feito, sabe? Em especial do ponto de vista da extensão, da implementação dessa política pública. Simplesmente aquilo acabou com a fome. Eu entrevistei muita gente que me disse o seguinte: olha, eu tenho na minha memória, infância, adolescência, juventude, sabe, das estradas aqui do sertão estarem coalhadas de pessoas implorando por prato de comida. E depois do Bolsa Família isso acabou. E até as relações trabalhistas sofreram mudança. Porque o sertanejo acordava, eu vi muito relato assim, e vi o filho dizer: papai, ou melhor, painho, estou com fome. Olha, deixa o painho ir para a roça trabalhar. No final trago alguma coisa, é o que ele fazia. No final trazia rapadura e farinha. E recebia, depois de um dia inteiro de trabalho, R$5. Com Bolsa Família, ele procurava o latifundiário, proprietário, aquelas extensões imensas de terra, não mais, olha, depois do Bolsa Família, não mais na condição de faminto em busca do pão, mas de alguém que já tinha resolvido o problema da fome e só queria ascender socialmente, ter um pouco mais de dinheiro para viver com mais dignidade. O pagamento pulou de R$5 pelo dia de trabalho para 55. Eu conversei com uma sertaneja que ela disse o seguinte: olha, foi a partir do Bolsa Família que eu passei a comer aquilo que eu não produzia, quando a seca não impedia de colher aquilo que ela havia semeado. Emocionante ver também o que o Minha Casa Minha Vida representou para o sertanejo. Você compara a casa de taipa com a casa do Minha Casa Minha Vida. A diferença é impressionante. Casa de taipa, aquela casa escura, banheiro do lado de fora, sabe?
É um lugar infestado de barbeiro. E você chega no Minha Casa Minha Vida, sabe, a casa com 2 quartos, banheiro dentro de casa, sabe, tijolo, toda pintadinha de branco. As calhas que servem para coleta da água da chuva, a água desce por aquelas calhas e cai numa cisterna. O PT espalhou cisterna pelo sertão inteiro. E com aquela coleta de água da chuva, o sertanejo tinha água para o ano inteiro. Olha, isso foi uma revolução. Mulheres deixaram de ter que acordar cedo, 3 da manhã, para se dirigir para açude, para coletar água. Meu Deus do céu, são tantas as mudanças. Outra coisa, em muitas regiões, a água do poço é salobra. Então, muita gente com problema renal. E essas cisternas fizeram uma diferença brutal. Olha, e o que falar sobre o Luz para Todos? O sertão inteiro tem luz. Às vezes, sabe, nessas últimas viagens, eu olhava para uma casa lá no fundo da Caatinga. Impressionante. Sabe, o poste de luz levando energia elétrica para aquela casa. E o que falar dos institutos federais? O governo Lula espalhou institutos federais pelo sertão, que possibilitou o filho do sertanejo a se formar, ter uma profissão, poder entrar no mercado de trabalho. Não podemos também nos esquecer do FIES, na bolsa de estudo para que o sertanejo pudesse estudar. Olha, e eu poderia multiplicar os exemplos que nos ajudam a entender o porquê da relação do sertanejo com o ex-presidente Lula ser parecida com a relação que o sertanejo tem com o jegue. O sertão hoje está motorizado. É moto para tudo que é lado. E eu ouvi gente dizer o seguinte: olha, não toquem nesse bichinho, no jegue, porque ele foi fundamental para a sobrevivência dos nossos bisavós, avós, dos nossos pais. Hoje nós não precisamos mais dele. Temos as nossas motocicletas. Mas respeitem esse animal, porque nós devemos muito a ele. Sabe, eu não estou aqui para fazer campanha para o ex-presidente Lula, que cometeu muitos erros, e ele e o seu partido. Mas eu estou apresentando fatos. Fatos. Não pense que esse voto é o voto do analfabeto que não sabe nada. É o voto do ser humano que carrega no peito gratidão por quem lhe fez bem. Por que o sertanejo do nosso